Já está condenado. A Bíblia diz que Deus ele não vai tomar ninguém como inocente naquele grande dia. É por isso que nós estamos aqui para falar do amor de Jesus Cristo, nome que está sobre todo nome. Hoje eu vou deixar para a nossa meditação uma palavra que se encontra no livro de Josué, no seu capítulo 7, no seu versículo 2, onde a Bíblia diz que Josué ele enviou alguns homens da cidade de Jericó até a cidade de Ai. E a Bíblia diz que os homens, eles foram examinar bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem, porque ali existe pouca gente. Eu quero falar através da palavra do Senhor que Deus, através de Josué, deu a ordem ao seu povo que é para ir atacar a cidade de Ai, onde os espiões eles foram, olharam a terra, e a Bíblia diz que aquela guerra basicamente já estava vencida. A Bíblia diz que aquela terra basicamente já estava conquistada. Basicamente Josué já havia vencido aquela guerra, humanamente falando. Mas a Bíblia faz menção de dizer que Josué mandou os homens, mas primeiro ele orientou que tudo que eles encontrassem naquele lugar, que era para ser destruído. E a Bíblia diz que ali, no meio daqueles soldados, havia um homem chamado Acã, onde ele foi também lutar contra aquele povo. E a Bíblia faz menção de dizer que quando Acã ele olha no meio da guerra, no meio da luta, quando ele vê os despojos de guerra, quando ele vê prata, quando ele vê ouro, a Bíblia ainda faz menção de dizer que quando Acã, ele olha e vê uma capa babilônica, o olho dele cresce, e a Bíblia diz que ele pega aquilo e toma para si. Onde a ordem do Senhor foi tão somente que destruísse tudo. E a Bíblia faz menção de dizer que porque aquele homem pecou, eles perderam a guerra. Porque todas as vezes que a gente peca contra o Senhor, todas as vezes que a gente desobedece os mandamentos do Senhor, a gente perde a guerra. E a Bíblia diz que Josué, ele ficou entristecido, Josué ele chorou, se humilhou, ele se prostrou e foi questionar ao Senhor se ele tirou aquele povo ali do deserto, se passou, se atravessaram o Rio Jordão para morrer naquela situação, para serem envergonhados. E a Bíblia diz que Deus ele fala para Josué que eles pecaram, que os israelitas pecaram contra o Senhor, por isso que eles perderam a guerra. E Deus ainda falou para Josué que enquanto eles não tirassem o pecado do meio deles, que eles não iriam vencer a guerra. E a Bíblia diz que Josué, ele vai, ele ora, coloca o rosto em terra, em sinal de humilhação, a palavra do Senhor, para que o Senhor trouxesse resposta. E a Bíblia diz que Deus ele trouxe resposta e disse que Acã foi quem pecou contra o Senhor. E Deus ordenou que Josué fosse lá, que destruísse a família de Acã, que destruísse o despojo de guerra e que destruísse também a vida de Acã. Porque, irmãos, o pecado tem um preço. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia ainda diz no livro de Isaías 59, seu versículo 2, que o pecado do homem causa separação entre vós e o vosso Deus. Então nós sabemos que todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor, nós perdemos. Porque a Bíblia é tão clara no livro de Jonas, no seu capítulo 1, no seu versículo 5, que quando Jonas ele desobedeceu a voz do Senhor, quando Deus ordenou que Jonas fosse para Nínive, e ele foi para Tarsis, a Bíblia diz que ele entrou em uma embarcação, e ali Deus mandou uma grande tempestade, e em meio àquela tempestade, o barco estava fechado, e a Bíblia faz menção de dizer que os marinheiros começaram a jogar os seus pertences de valor.
Porque quando o homem peca, ele começa a perder. Todas as vezes que o ser humano pecou e peca contra o Senhor, ele morre, ele perde e ele é destruído. A Bíblia ainda diz que quando Davi, ele cometeu um adultério, quando ele se envolveu com Batseba, a Bíblia diz que ele pecou contra o Senhor. E porque ele pecou contra o Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele fala através do profeta Natan, que porque tu pecou, o teu filho irá morrer, e a espada não irá sair da tua casa. Então, irmãos, essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração, que você venha entender que o pecado, ele causa uma grande consequência sobre nossas vidas. E a Bíblia ainda diz que quando Saul, ele foi ordenado como rei, a Bíblia diz que Saul, ele também pecou contra o Senhor. E Deus, e a Bíblia faz menção de dizer que no seu capítulo 16, no versículo 15, quando Saul, ele pecou contra o Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele rejeitou a Saul. E a presença do Senhor se afastou da vida de Saul, ao ponto de o próprio Deus mandar um espírito mau e atormentar a vida de Saul todos os dias. Então, quando você peca contra o Senhor, a presença de Deus se afasta da sua vida e o diabo, ele fica se atormentando dia e noite. Mas hoje, eu quero dizer para você que ainda há esperança. Que mesmo que você se encontre numa vida de pecado nesta manhã, mas você se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor Jesus, Ele perdoa o teu pecado, Ele sara a tua terra. E assim como Deus, Ele falou através da vida de Josué, que enquanto o pecado estivesse ali no meio daquele povo, que Deus não iria dar vitória. A mesma coisa eu digo para você nesta manhã. Enquanto você estiver na vida de pecado, você não vai ter vitória em Cristo Jesus. Enquanto você estiver na vida de pecado, você não vai ter força para guerrear suas lutas, para guerrear suas guerras, porque a Bíblia diz que quando Sansão, ele pecou contra o Senhor, ele casou com uma mulher que não era da linhagem dele, a Bíblia diz que Sansão, ele perdeu a força. Mas ele não sabia que a força dele estava no cabelo. A força dele tão somente estava na obediência. Então que nós possamos assim obedecer ao Senhor nesta manhã, porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.